Você sabia que é uma farmácia ambulante? Saiba como produzir as substâncias certas para se sentir com energia, feliz e saudável. O segredo está na forma como usamos a consciência, a forma como dirigimos a nossa atenção. Produz mudanças profundas e imediatas nos átomos e nas moléculas dos nossos corpos. A ciência também nos mostra que a nossa consciência afeta a realidade material à nossa volta. À medida que a nossa consciência se altera, também o mundo muda. Irá descobrir que é um poderoso Criador e que os seus pensamentos levam a coisas. Aprenderá a usar a sua mente de forma deliberada, como ferramenta criativa para ter pensamentos produtivos. Compreenderá como pode encaminhar a realidade material sem esforço, rumo aos seus desejos. Verá quão poderoso é realmente e quão capaz é de criar a mudança, bastando para isso que muda a sua mente. Nos antigos manuais de biologia, toda a estrutura do cérebro humano era fixa e imutável, à semelhança de qualquer outro órgão, como um fígado ou um coração. Nos anos de 1970, a ciência ensinava que o cérebro só se desenvolvia até aos nossos 17 anos, mais coisa menos coisa. A maior parte daquilo que a ciência sabia, tal como restado nos antigos manuais, como o cérebro estático, simplesmente não é assim. Os nossos cérebros fervilham. Uma atividade celular frenética circula constantemente pelo cérebro, criando e destruindo moléculas e células, quer estejamos acordados, quer estejamos a dormir. Até a estrutura dos neurónios muda constantemente. Os microtúbulos nas células nervosas do cérebro têm uma vida útil de apenas 10 minutos entre a sua criação e a destruição. É com essa rapidez que o nosso cérebro muda. Estudos publicados na década de 1990 deixaram os neurocientistas estupefactos ao verificarem que até pessoas com mais de 80 anos aumentam rapidamente a capacidade de circuitos neurais usados com frequência. A 5 de novembro de 1998, a parangona de notícia da semana da revista de investigação de maior prestígio, a Science, dizia: novas pistas quanto à regeneração dos neurónios no cérebro. A velocidade do processo provocou um terremoto no mundo do nosso conhecimento científico. Quando os neurónios de uma ramificação neuronal são repetidamente estimulados, o número de ligações sinápticas pode duplicar em apenas uma hora. O processo de plasticidade neuronal é evidente quando aprendemos novas capacidades mecânicas ou intelectuais. Se frequentar uma aula de russo para adultos na sua universidade local, ao fim de uma hora já terá aprendido algumas palavras. Ao fim de um ano de prática, terá criado suficientes ramificações neurais para construir frases simples em russo sem esforço consciente. É importante que você perceba que a sua mente ou consciência pode alterar o seu cérebro. Você só tem que aprender como. O seu corpo produz as substâncias maravilhosas que o faz sentir em êxtase, alegria, como também produz estados que levam a uma depressão profunda, sem energia. O que vamos aprender aqui é a criar estados de alegria, de expansão e evitar os que causam depressão, obviamente. Aqui, ao longo deste vídeo, vamos aprender o que as ondas cerebrais fazem e como alterar essas ondas para induzir estados de felicidade, de saúde perfeita. Há várias técnicas e ferramentas que nos auxiliam a alterar as ondas cerebrais, como o EFT ou a meditação, e vamos ver os benefícios disso. Para isso, deixo aqui a história do Dr. Graham Phillips, que é um astrofísico e jornalista televisivo australiano. Cético acerca de técnicas de bem-estar, como a meditação, decidiu pôr esta à prova. Segundo o próprio, nunca tinha realmente refletido se a meditação poderia fazer algo por mim. Mas, quanto mais ouço falar acerca da investigação feita, mais desejoso estou de ver se surta algum efeito. Por isso, vou experimentar durante 2 meses. Para conseguir levar a meditação a sério, preciso de provas concretas de que ela muda o meu cérebro para melhor. Antes de começar, Phillips foi avaliado por uma equipa da Universidade de Monash,
liderada pelo Dr. Neil Bailey, professor de Psicologia Biológica, e pelo Dr. Richard Chambers, psicólogo clínico. Estes submeteram-no a uma série de exames para lhe avaliar a memória, o tempo de reação e a capacidade de se concentrar. Também usaram uma máquina de ressonância magnética para medir o volume de cada região do seu cérebro, em particular as regiões responsáveis pela memória e pela aprendizagem, pelo controle motor e pela regulação emocional. Ao fim de apenas 2 semanas a praticar meditação de atenção plena ou mindfulness, Phillips sentia-se menos estressado e mais capaz de lidar com os desafios do seu trabalho e da sua vida. Comunicou que se apercebe do stress, mas não fica absorvido por ele. 8 semanas depois, regressou à Monash para ser avaliado. Bailey e Chambers submeteram-na à mesma série de exames. Constataram que melhorara em tarefas comportamentais, embora revelasse uma atividade cerebral diminuída. Os investigadores notaram que o seu cérebro se tornara mais eficiente a gerir a energia. Revelavam uma diminuição geral da atividade neuronal, tendo melhores resultados, mas gastando menos energia. Os exames à memória também melhoraram. O seu tempo de reação e acontecimentos inesperados diminuíra quase meio segundo. Phillips imaginava os benefícios, tal como uma reação mais rápida se um peão surgisse à sua frente, quando estivesse a conduzir numa rua movimentada. Uma das regiões cerebrais que os investigadores mediram foi o hipocampo. Atentaram em especial ao giro dentado, a parte do hipocampo responsável por regular a emoção noutras partes do cérebro. Exerce controle sobre a rede em modo padrão, a parte do cérebro que se encontra ativa quando não estamos dedicados a uma tarefa. Constataram que o volume de células nervosas no giro dentado aumentara 22,8%. Trata-se de uma mudança enorme. Uma reconfiguração cerebral como esta vê-se por vezes em jovens cujos cérebros estão ainda a crescer, mas raramente é observado em adultos. A alteração no cérebro de Phillips indicava uma capacidade de regular emoções drasticamente aumentada. Exames psicológicos revelaram que as capacidades cognitivas de Phillips também tinham aumentado imenso. Há muitos estudos a comprovar que a meditação altera a estrutura do cérebro. Uma revisão da investigação sobre meditação ligada ao mindfulness foi publicada na prestigiada revista académica Nature Reviews Neuroscience. Nos 21 estudos analisados, os participantes foram colocados em máquinas de ressonância magnética para medir o volume de cada parte do seu cérebro antes e depois da meditação, tal como Graham Phillips. Esta acumulação de um grande conjunto de evidências identificou crescimento neuronal em várias regiões cerebrais, sugerindo que os efeitos da meditação poderão envolver redes cerebrais de larga escala. A revisão constatou aumentos no volume de regiões cerebrais envolvidas no controle da atenção, o córtex cingulado anterior e o corpo estriado. Na regulação emocional, várias regiões pré-frontais, regiões límbicas e o corpo estriado, e na autoconsciência, a ínsula, o córtex pré-frontal médio e o córtex cingulado posterior e pré-cúneo. Tal como o cérebro de Graham Phillips, o seu está constantemente a reconfigurar-se. O cérebro acrescenta capacidade neuronal às regiões que exercitamos. Se escolher uma experiência diferente, como a meditação, o seu cérebro começará a funcionar de maneira diferente. Se alterar a sua mente, a informação começará a fluir por novos caminhos neuronais no seu cérebro. Os neurónios vão reconfigurar-se de acordo com isso, disparando e modificando para se enquadrarem no novo padrão. Conforme a mente dirige, o cérebro responde. Isolemos os elementos-chave da história de Graham. São 5. Um aumento de 22,8% no volume da parte do cérebro responsável pela regulação emocional. Redução do tempo de resposta do cérebro. Melhor memória. Mais capacidades cognitivas. Melhoria de capacidades comportamentais. Um cérebro mais relaxado e energeticamente eficiente. Alterações no cérebro em apenas 8 semanas. Nada de medicamentos, cirurgias, suplementos ou grandes alterações do estilo de vida. Apenas atenção plena.
Imagine ter mais 22,8% de células nervosas no cérebro para lidar com a questão de regulação emocional. Regulação emocional poderá ser gíria da neurociência, mas essas duas palavras têm um grande impacto na sua vida diária. Melhor regulação emocional significa que um indivíduo não se deixa descarrilar perante desafios comuns, como, por exemplo, ser provocado por colegas no trabalho, coisas irritantes que o cônjuge ou parceiro diga ou faça, o comportamento problemático dos filhos, o que os políticos dizem e fazem, a aparência e o funcionamento do corpo e por aí fora. Imagine ter um cérebro com uma capacidade vastamente aumentada de lidar com estes desafios, impedindo-os de comprometer a sua felicidade. A meditação não se limita a alterar o seu estado, a forma como se sente no momento. Altera as suas características, os aspectos duradouros da personalidade, gravados no cérebro, que governam a sua perspectiva sobre a vida. Entre os traços positivos fomentados pela meditação, contam-se uma maior resiliência perante a adversidade, mais empatia pelos outros e uma maior compaixão por si mesmo. Também leva a um maior grau de autorregulação, tornando-nos mestres das nossas emoções em vez de escravo delas. Este é o superpoder cotidiano que você possui. A cada segundo altera o cérebro através da forma como usa a mente. A consciência da sua mente transforma-se nas células da matéria que compõem o seu cérebro. Calma que você ainda vai descobrir como é que o seu cérebro produz as substâncias de felicidade, de alegria, de cura, de bem-estar. E vai aprender a evitar a estressar-se, a ter cortisol, essas substâncias que em excesso causam distúrbios. Entretanto, vamos prosseguindo. Há correntes elétricas mínimas a percorrer os neurónios no seu cérebro, tal como a eletricidade que corre pelo fio de cobre nos cabos elétricos para alimentar os seus eletrodomésticos. No seu todo, o cérebro fervilha com atividade elétrica. Isso produz um campo energético em torno do cérebro. Quando faz uma ressonância magnética ou um eletroencefalograma, os técnicos são capazes de interpretar o campo energético do seu cérebro. Trata-se de um campo magnético, no caso de uma ressonância magnética, e de um campo elétrico, no caso de um eletroencefalograma. A eletricidade e o magnetismo são dois lados da mesma moeda, o eletromagnetismo. Existem igualmente outras formas de energia, e o nosso cérebro e a nossa mente estão constantemente a interagir com elas. Uma delas é a luz. Todos os tecidos vivos emitem fótons ou partículas de luz, e o tipo e a intensidade dos fótons que emitem varia. Até as células individuais emitem fótons. Uma célula saudável emite uma corrente contínua, enquanto uma célula moribunda lança os seus fótons de uma só vez, como a explosão de radiação de uma supernova a colapsar. Este conjunto convincente de evidência demonstra que a consciência, orientada pela intenção, operando através de campos energéticos, pode produzir mudanças radicais na matéria. O crânio e a pele não são fronteiras limitativas da energia e da informação, diz o psiquiatra Dan Siegel no seu livro Mind. A mente é capaz de alterar a matéria ao nível do muito pequeno, átomos e moléculas. Subindo na escala, é capaz de alterar a matéria ao nível das células, dos órgãos e dos corpos. Subindo ainda mais, pode mudar grupos sociais e até países. Há exemplos históricos de pessoas que mudaram primeiro ao nível das suas próprias mentes e que depois vieram a ter um impacto capaz de moldar o mundo. Você tem um cérebro e uma mente magníficos, capazes de criar riqueza, felicidade, saúde e bem-estar na sua vida e nas vidas daqueles que o rodeiam. A sua consciência é poderosa, muito mais do que você imagina. A maioria de nós usa apenas uma fração mínima da nossa capacidade, sem sequer se aperceber de que as nossas mentes criam matéria. Fique comigo porque você agora vai aprender o que são ondas cerebrais e o que fazem. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o like e comente. Prosseguindo, o que são ondas cerebrais e o que fazem? Há 5 ondas cerebrais básicas que são detectadas por um eletroencefalograma moderno. As ondas gama
equivalem à frequência de ondas cerebrais mais alta, de 40 a 100 Hz. São mais prevalecentes em alturas em que o cérebro está a aprender, fazendo associações entre fenómenos e integrando informação de muitas partes diferentes do cérebro. Um cérebro que produza muitas ondas gama reflete uma organização neuronal complexa e uma atenção elevada. Quando foi pedido a monges que meditassem acerca da compaixão, foram detectados grandes clarões de onda gama nos seus cérebros. Estes resultados foram comparados com os de meditadores inexperientes, que tinham meditado durante 1 hora por dia na semana anterior. Os noviços tinham uma atividade cerebral semelhante à dos monges. Mas, quando os monges recebiam instruções para invocar uma sensação de compaixão, os seus cérebros começavam a disparar numa coerência rítmica, como o público a aplaudir no musical ao mesmo tempo. Os clarões de ondas gama medidos nos cérebros dos monges foram os maiores alguma vez registados. Os monges comunicaram ter entrado num estado de êxtase. As ondas gama estão associadas a níveis muito elevados de função intelectual, criatividade, integração, estados de pico e sensação de estar na zona. As ondas gama fluem da frente do cérebro para trás cerca de 40 vezes por segundo. Os investigadores veem esta onda oscilante como uma correlação neuronal da consciência, um estado que liga a atividade do cérebro com a experiência subjetiva da consciência. Investigadores cerebrais falam da amplitude de uma onda cerebral e isso refere simplesmente ao seu tamanho. Uma amplitude elevada de uma onda gama significa uma grande onda gama, enquanto uma amplitude baixa significa uma onda pequena. As medições das ondas cerebrais mostram picos e vales. A distância do pico ao fundo é a amplitude. A amplitude mede-se em microvolts e as ondas cerebrais medem tipicamente entre 10 e 100 microvolts, sendo que as ondas mais rápidas, como as ondas gama, têm a amplitude mais baixa. A onda mais rápida a seguir é a beta, de 12 a 40 Hz. As ondas beta costumam dividir-se em duas partes, beta alta e beta baixa. A beta alta é a nossa mente de macaco, aquela que está sempre a falar. A beta alta, 15 a 40 Hz, é a onda cerebral típica de pessoas com ansiedade, de pessoas a sentir frustração e de pessoas sob stress. Quanto mais estressadas as pessoas ficam, maior a amplitude das ondas beta que os seus cérebros produzem. Emoções negativas como ira, medo, culpa e vergonha produzem grandes clarões de ondas beta na leitura do eletroencefalograma. Isto apaga regiões do cérebro que lidam com o pensamento racional, com a capacidade de decisão, com a memória e com a avaliação objetiva. O fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, o cérebro pensante, reduz até 80%. Com falta de oxigênio e nutrientes, a capacidade do nosso cérebro pensar claramente cai pelo cano. As ondas beta baixas são a banda que sincroniza as funções automáticas dos nossos corpos, pelo que também são chamadas frequência rítmica sensoriomotora. De 12 a 15 Hz. As ondas beta são necessárias para processar informação e para o pensamento linear, pelo que ter níveis normais de beta é positivo. Quando nos concentramos em resolver um problema, em compor um poema, em calcular a melhor rota para o nosso destino ou em equilibrar as contas, as ondas beta são nossas amigas. É o stress que produz ondas beta elevadas, sobretudo acima de 25 Hz. As ondas alfa, de 8 a 12 Hz, correspondem a um estado ideal de alerta descontraído. As ondas alfa ligam as frequências mais elevadas à mente pensante das ondas beta e à mente associativa das ondas gama, com as duas frequências mais baixas de ondas cerebrais, que são as ondas θ, de 4 a 8 Hz, e as ondas delta, de 0 a 4 Hz. As ondas θ são características do sono leve. Quando temos sonhos vividos, os nossos olhos movem-se rapidamente e os nossos cérebros estão primariamente ocupados por ondas θ. As ondas θ são a frequência do sono de movimento rápido dos olhos, REM.
REM. São também a frequência dominante de pessoas sob hipnose, de curandeiros, de pessoas em transe e de pessoas em estado altamente criativos. A recordação de experiências emocionais, sejam boas ou más, pode desencadear ondas θ. A frequência mais baixa é a das ondas delta, que são características do sono profundo. Amplitudes muito elevadas de ondas delta também se encontram em pessoas que estão em contato com a mente não local, mesmo quando estão perfeitamente despertas. Os cérebros de meditadores, de intuitivos e de curandeiros têm muito mais ondas delta do que o habitual. Os olhos das pessoas que se encontram no sono profundo sem sonhos não se mexem. As ondas delta também predominam neste sono sem movimento rápido dos olhos, NREM. Maxwell Cave, ao longo de 20 anos, gravou os padrões de ondas cerebrais de mais de 4.000 pessoas com fortes práticas espirituais. Verificou que o estado da mente desperta era comum entre este grupo. Também reparou noutra semelhança, todos tinham altas quantidades de ondas alfa. Nota: uma pessoa com ansiedade tem muitas ondas beta elevadas e poucas ondas alfa, teta ou delta. Quando a consciência muda, as ondas cerebrais mudam. Os campos energéticos das ondas cerebrais e a matéria dos caminhos neuronais vivem numa dança em constante evolução. Quando a consciência se altera, as ondas cerebrais alteram-se e diferentes caminhos neuronais são acionados. Os extremos são amor e medo. Quando nos encontramos num estado de medo, a nossa ponte alfa desaparece. Podemos continuar a ter ondas θ e delta, mas vemos-nos privados dos recursos da nossa mente subconsciente e da sua ligação ao todo universal. As ondas beta inundam o cérebro receoso que fica em modo de sobrevivência. Quando nos encontramos num estado de êxtase, os nossos cérebros mostram um padrão de mente desperta. Um passo mais adiante, também podem passar para um padrão simétrico a que Cade chamava a mente evoluída. À medida que a nossa consciência se enche de amor, os nossos cérebros funcionam de forma muito diferente, com grandes quantidades de ondas θ e delta, mais uma ponte alfa para ligar a mente consciente à subconsciente. As emoções criam estados cerebrais. As ondas cerebrais medem os campos gerados pela consciência. Passar sinais pelos nódulos neuronais ativados pelo amor, pela alegria e pela harmonia cria um campo energético característico. Ao monitorizar os cérebros de pessoas a fazerem meditação, a perita em eletroencefalografia, Judith Pennington, observou que as ondas θ e delta progrediram nos seus padrões do estado de mente desperta para o estado de mente evoluída. As emoções também criam neurotransmissores, entre estes contam serotonina, a dopamina, as endorfinas e a anandamida. A serotonina está associada à satisfação e a dopamina a uma sensação de recompensa. As endorfinas bloqueiam a dor e aumentam o prazer. A oxitocina é a hormona da ligação e estimula sensações de proximidade e intimidade com os outros. Chama-se molécula do êxtase. A anandamina, que deve o seu nome à palavra sânscrita para felicidade, liga-se aos mesmos receptores no cérebro que o THC, a principal molécula psicoativa da marihuana. Quando a mente muda, cria fatos moleculares sob a forma destes neurotransmissores. Quando estes inundam o nosso cérebro, sentimos-nos satisfeitos, seguros, ligados, extasiados e serenos. Quando as nossas mentes entram em estados emocionais elevados, é literalmente como se estivéssemos drogados, com substâncias produzidas pelos nossos corpos. Por vezes, tais estados cerebrais alterados fazem-se acompanhar por uma cura rápida. Não são apenas os místicos e os curandeiros que produzem grandes pontes alfa e clarões de ondas θ quando se encontram em estados estáticos.
Certos grupos para quem um desempenho elevado é crítico começam a descobrir que afinar o cérebro desta forma produz grandes avanços nos resultados. Os fuzileiros da Marinha dos Estados Unidos precisam de operar eficazmente em condições de combate que se alteram rapidamente, usando equipamentos de eletroencefalografia de milhões de dólares num ginásio mental construído para o efeito em Norfolk, na Virgínia. Aprendem a entrar num estado a que chamam de êxtase. Depois de ligarem o interruptor, entre aspas, para o êxtase, os seus cérebros entram num estado de fluxo, uma realidade alterada em que o super desempenho se torna possível. Outros profissionais exigentes, como advogados litigiosos da elite, atletas olímpicos e executivos da Google, também se treinam para entrar em êxtase. A sua química altera-se, enquanto neurotransmissores de bem-estar como a serotonina, a dopamina, a anandamida e a oxitocina lhes inundam os cérebros. Neste estado ganham uma perspectiva não local, ficam abertas a um leque infinito de possíveis opções e resultados. São estas as características de mentes aperfeiçoadas, e agora temos eletroencefalogramas e análise de neurotransmissores para medir as mudanças que produzem na matéria. Quando criamos campos mentais, emocionais e espirituais de amor e gentileza, proporcionamos um ecossistema energético saudável no qual os nossos corpos se regeneram. A remissão espontânea de cancro sem tratamento tem sido historicamente encarada pela classe médica como um fenómeno raro. Estudos modernos, porém, têm descoberto que a remissão é comum. Um deles constatou que cerca de 1/5 dos cancros da mama é curado por mente e corpo sem necessidade de intervenção médica. A disseminação do cancro requer sinalização e cooperação entre grupos de células cancerosas. Esta sinalização é desencadeada pelo stress. A adrenalina, a que também se chama epinefrina, é uma das principais hormonas de stress, sendo a outra o cortisol. Altos níveis de adrenalina desencadeiam a dispersão de células de cancro dos ovários para longe do tumor primário. Também ativam uma enzima chamada FAK, que inibe a destruição das células cancerosas e apressa a morte. Uma enzima diferente que destrói células cancerosas da próstata e da mama é imobilizada pela adrenalina. Quando reduzimos os nossos níveis de stress, invertemos estes efeitos, por vezes rapidamente. Investigadores relatam casos de tumores a encolher para menos de metade do seu tamanho original umas horas depois de uma sessão de cura emocional. Entre aqueles que experienciam remissão espontânea ou sobrevivem muito mais do que o habitual após um diagnóstico, é comum uma mudança de mundodivisão. Tornam-se mais altruístas nas suas relações com os outros e envolvem-se ativamente no seu tratamento. A anandamida, a molécula do êxtase, gerada pela meditação, também inibe a formação de células cancerosas. À medida que a mente se altera, a matéria também. Há milhares de estudos a revelar as janelas de frequência de campo energético que afetam as células e as moléculas. Aquilo que me interessa particularmente são as frequências geradas pelas nossas próprias ondas cerebrais, em particular delta, teta, alfa e gama. E isso porque estas frequências ocorrem naturalmente nos nossos corpos. À medida que as nossas frequências cerebrais se alteram, afetam as nossas células. Fascina-me a forma como podemos alterar o nosso ambiente celular usando as nossas próprias ondas cerebrais naturalmente geradas. São frequências que você pode induzir sem medicações, ervas, crenças ou substâncias psicotrópicas. Um século de estudo tem demonstrado que os nossos cérebros produzem os campos energéticos que medimos como ondas cerebrais. Também tem revelado que estados mentais, como os que geramos durante a meditação e os toques de EFT, produzem campos energéticos únicos. Ondas muito lentas, como as delta, teta e alfa,
bem como muito rápidas como as ondas gama, mudam drasticamente quando induzimos estes estados mentais. À medida que examinarmos a investigação associada a cada uma das 5 frequências de ondas cerebrais, da mais lenta à mais rápida, observará um leque emocionante de acontecimentos curativos associados a cada uma. Onda delta. A onda cerebral mais lenta, a onda delta de 0 a 4 Hz, está associada a muitas mudanças benéficas em tecidos vivos. Estudos fundamentais de cérebros normais têm apontado para algumas das ligações entre cura e frequências no intervalo entre os 0 e os 4 Hz. Um grupo de investigadores do sono ligou homens a monitores de eletroencefalografia antes de estes se deitarem para lhes estudarem os padrões do sono. Além dos eletroencefalogramas, também foram medidos os níveis de hormona do crescimento a cada 10 minutos. Os investigadores constataram que, quando as ondas delta atingiam o pico mais elevado, os níveis de secreção de GH eram mais elevados. Num grupo diferente de homens com um leque variado de idades, de adolescentes a octogenários, foi encontrada uma associação entre ondas delta e a produção de GH. A produção de ambos diminuía progressivamente conforme a idade dos homens avançava. A GH é sintetizada durante períodos do sono como ondas delta. Hamed e Ierasco recolheram lâminas do tecido vivo do hipocampo, a parte do cérebro que governa a memória e a aprendizagem, verificaram que uma frequência muito baixa na banda delta, de 0,16 Hz, aumenta a atividade nas ligações sinápticas entre os neurónios no hipocampo. Isso sugere que a memória e a aprendizagem poderão ser aumentadas pela atividade das ondas delta. Os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, no Missouri, analisaram as beta-amiloides, placas pegajosas entre neurónios, típicas em cérebros com doença de Alzheimer. Descobriram que, durante o sono, quando os cérebros se encontram primariamente em estados de ondas cerebrais θ e delta, a produção de beta-amiloides cessa e o material tóxico é descartado. O efeito era mais pronunciado no sono profundo, a fase do sono em que os nossos cérebros se encontram em delta. Ao analisar o ARN e 5 proteínas envolvidas na produção de telomerase, um grupo de investigadores encontrou um pico de ressonância nestas moléculas nos intervalos de frequência entre 0,19 e 0,0.37 Hz. O que é impressionante neste estudo é que verificou que outras frequências não afetavam a telomerase. A molécula era muitíssimo sensível a apenas uma janela restrita de frequências dentro das ondas delta. Uma equipa de investigadores, inspirada pelo trabalho de Marco Markov, que publicou mais de 100 relatórios científicos sobre eletromagnetismo biológico, constatou que frequências delta entre 0,5 e 13 Hz estimulam a regeneração de células nervosas. As ondas delta são as que vemos em eletroencefalogramas quando as pessoas têm uma sensação de ligação com o infinito. Tipicamente relatam experiências místicas em que o eu local se funde com o eu não local. Os meditadores com grandes amplitudes de delta sentem-se ligados a toda a natureza, a outros seres humanos e ao infinito. Perdem a noção de serem um indivíduo isolado ou aquilo a que Albert Einstein chamava a ilusão da separação. Em vez disso, experienciam unidade com tudo o que existe. Quando os nossos cérebros produzem ondas delta, envolvemos as nossas células numa frequência que tem o potencial de produzir todo um conjunto de mudanças fisiológicas benéficas ao nível das nossas células, desde aumentar os nossos telómeros e estimular os nossos níveis de GH e regenerarmos os neurónios e limpar-nos as placas de beta-amiloides do cérebro. Não temos apenas uma experiência subjetiva agradável. No estado delta, criamos um ambiente objetivo da energia no qual os nossos corpos prosperam. Ondas θ. As ondas θ são as segundas ondas cerebrais mais lentas, com oscilações entre os 4 e os 8 Hz. É a frequência mais comumente observada em curandeiros. Becker, em 1990, descobriu que, quando curandeiros estavam no meio de uma sessão de cura energética, a onda θ era a mais comum nos seus cérebros. Antes de começarem a sessão de cura, poderiam ter padrões elevados de ondas beta, delta ou outras indicadoras de uma consciência normal.
Mas, quando colocavam as mãos sobre ou próximo de uma pessoa doente e davam início à sessão de cura, revertiam para ondas θ. Isto constatava-se independentemente da escola de cura a que pertencessem ou do conjunto de crenças a que se ativessem. Alguns eram mestres de Qigong, outros eram xamãs índios, alguns eram praticantes da cabala, outros ainda eram curandeiros da fé cristã. Independente da afiliação, os seus cérebros entravam em θ quando mergulhavam num estado curativo. As ondas θ estão associadas a muitas alterações benéficas no corpo. Um grupo de investigadores estudou o efeito de várias frequências na reparação do ADN. Constataram que campos eletromagnéticos entre 0,5 Hz e 30 Hz eram capazes de aumentar a ligação molecular. Dentro desse intervalo, a frequência de 9 Hz revelou ser a mais eficaz. Existem muitos estudos sobre células cartilaginosas humanas e animais, porque a reparação dessas células é essencial para o bem-estar, como saberá qualquer pessoa que tenha torcido um pé ou sofrido alguma luxação. Um grupo de investigadores, ao usar eletroímãs pulsantes, constatou que as células de cartilagem humana são regeneradas pela frequência de 6,4 Hz, mesmo no meio da faixa θ. Esta frequência também aumenta a atividade de antioxidantes, as moléculas que neutralizam os radicais livres, considerados a causa mais comum do envelhecimento. Um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Tohô, no Japão, olhou para as características dos eletroencefalogramas de sujeitos a praticar respiração abdominal profunda. Descobriram que os seus níveis do transmissor do bem-estar, a serotonina, subiam e que as ondas θ, bem como alfa e beta, aumentavam. Outro estudo verificou que frequências alternadas entre 5 Hz e 10 Hz produziram uma grande redução da dor lombar em 17 pacientes. Um par de cientistas russos examinou o efeito de frequências entre 5,5 Hz e 16 Hz em ADN numa solução de água. Constataram que as moléculas eram mais altamente estimuladas a 9 Hz e que o efeito era mais do que o dobro do que o ocorrido sobre moléculas de controlo não tratadas. Alfa. Se alguma vez tiver feito neurofeedback ou formação em biofeedback, terá ouvido falar bastante sobre as ondas alfa. Estas formações têm o objetivo de nos educar e induzir voluntariamente um cérebro alfa. As ondas alfa oscilam entre 8 e 13 Hz. As ondas alfa encontram-se mesmo no meio das faixas de frequência, entre as ondas beta e gama acima e as θ e delta abaixo. O pioneiro lendário da investigação cerebral Maxwell Cade acreditava que as ondas alfa servem como ponte entre as frequências superiores e as inferiores. Cade acreditava que a ponte alfa liga a mente consciente tanto à sabedoria intuitiva do inconsciente como ao recurso não local do campo universal. Uma pessoa verdadeiramente integrada é capaz de gerar grandes amplitudes de ondas alfa. Constatou-se que as ondas alfa também fazem coisas boas pelos nossos corpos. Aumentam os níveis de neurotransmissores que melhoram a disposição, como a serotonina. Quando o nível de ondas cerebrais alfa aumentou num grupo de praticantes de exercício, estes tiveram um aumento de serotonina e o seu estado emocional elevou-se. Noutro estudo, meditadores zen desfrutaram dos mesmos benefícios cultivando um estado alfa. Um estudo pioneiro expôs a ADN a várias frequências. Constatou que a frequência alfa de 10 Hz resultava numa síntese significativamente aumentada da molécula de ADN. Os neurónios no hipocampo também disparam neste intervalo, 4 a 12 Hz, e a partir dos 10 Hz, as sinapses nos circuitos de aprendizagem e memória melhoram. Outras regiões do cérebro também usam a faixa dos 8 a 10 Hz para comunicar com os seus neurónios a oscilar nessas frequências. As ondas alfa, portanto, regulam o cérebro para um pico de desempenho, para além de facilitarem a expressão genética e de melhorarem a disposição. As sensações emocionais expansivas comunicadas por meditadores após as suas sessões regulares não são meras autoavaliações subjetivas. São factos biológicos objetivos que podem ser medidos no ADN, em neurotransmissores
e em ondas cerebrais. Beta. As ondas beta variam entre os 13 e os 25 Hz. Há dois tipos de ondas beta e muitos investigadores modernos dividem-nos em dois tipos de onda. As ondas beta baixas, entre os 13 e os 15 Hz, também são chamadas SMR, sigla inglesa de ritmo sensoriomotor. Estão associadas às funções de manutenção do corpo. As ondas beta altas vão dos 15 aos 25 Hz. Estão sempre presentes no cérebro pensante, mas aumentam quando nos concentramos numa tarefa. Se procurar o caminho até um destino no seu telemóvel, escrever uma publicação num blog, frequentar uma aula de uma língua estrangeira ou preparar uma receita complicada, a amplitude de ondas beta alta do seu cérebro irá aumentar. O stress resulta em amplitudes anormalmente grandes de ondas beta altas. Quando discute com um amigo, tem um prazo impossível de cumprir no trabalho ou barulhos assustadores numa casa escura à noite, recorda um trauma da sua infância ou tem pensamentos negativos, o seu cérebro entra num estado beta elevado. É a onda cerebral típica do stress. Está associada a um aumento do cortisol e da adrenalina, bem como um grande número de reações adversas no corpo. O medo e a ansiedade produzem ondas beta altas que inibem muitas funções celulares benéficas. O corpo envelhece muito mais depressa quando está inundado de ondas beta altas. Gama. As ondas gama são as ondas cerebrais mais recentemente descobertas. Estão associadas à integração de informação de todas as regiões do cérebro, bem como à coerência com que todas se sincronizam. Imagine ter uma revelação quanto a um problema que o preocupa há semanas. Imagine a satisfação de executar na perfeição uma tarefa difícil. Pense na função cerebral sincronizada de uma criança a brincar, de um artista a pintar ou de um compositor a escrever uma obra-prima. Isto são as ondas gama. Começam onde terminam as ondas beta, nos 25 Hz e vão para além dos 100 Hz. As ondas gama estão associadas a muitas outras alterações benéficas nos nossos corpos. Uma frequência de 75 Hz é epigenética, ativando os genes que produzem proteínas anti-inflamatórias no corpo. No extremo mais baixo do espectro das ondas gama, uma frequência de 50 Hz leva o corpo a aumentar a sua produção de células terminais, as células em branco, que se diferenciam em músculo, osso, pele ou quaisquer outras células especializadas que sejam requeridas. A frequência de 60 Hz regula a expressão de genes do stress, os que programam hormônios do stress como o cortisol. A mesma frequência também ativa um gene essencial chamado MYC, que, por sua vez, regula cerca de 15% de todos os outros genes do corpo. As ondas beta altas, as ondas cerebrais típicas de uma consciência estressada, até suprimem a síntese de ADN. Quando células ósseas foram expostas a uma frequência beta de 25 Hz, isso inibiu-lhes o crescimento. As frequências gama de 75 Hz ou mais, contudo, aumentaram o seu crescimento. A mera quantidade e a variedade de mudanças celulares associadas às ondas cerebrais são impressionantes. Munidos com o conhecimento de que as ondas cerebrais que geramos produzem alterações tremendas no nosso corpo a cada momento, como podemos encaminhar o processo na direção da saúde ideal? Existem estudos que comprovam que muitas práticas espirituais alteram as ondas cerebrais. O mindfulness ou atenção plena produz um grande leque de mudanças benéficas nas ondas cerebrais. Uma meta-análise que inclui 56 artigos e um total de 1715 sujeitos constatou um aumento de ondas alfa e teta. Outra investigação revela que a coerência cardíaca produz ondas alfa e gama ao mesmo tempo que acalma as bandas de ansiedade das ondas beta. Quando praticamos meditação de atenção plena durante apenas 3 meses, os nossos telómeros começam a crescer. A investigação que tenho feito nos workshops avançados de Joe Dispenza revela que milhares de pessoas são rotineiramente capazes de aumentar os seus níveis de ondas delta e gama. Tenho ligado meditadores e monitores de eletroencefalografia nos meus workshops de ecomeditação e observado aumentos das ondas gama, alfa, teta e delta, enquanto as características da mente de macaco das ondas beta desaparecem.
Se eu lhe oferecesse um comprimido capaz de lhe aumentar os níveis de células estaminais em circulação, de lhe prolongar os telómeros, de lhe dissipar as placas de beta-amiloides no cérebro, de lhe melhorar a memória e os níveis de atenção, de lhe estimular a serotonina, de lhe reparar o ADN, de lhe regular a inflamação, de lhe fortalecer o sistema imunitário, de lhe reparar as células dérmicas, ósseas, cartilaginosas e musculares, de lhe aumentar os níveis de GH para reparação celular e de lhe melhorar as ligações neurais no cérebro, quanto pagaria por ele? Embora não tenha preço, é completamente gratuito. A ecomeditação encontra-se gratuitamente na internet há mais de uma década. Tenho-a ensinado a milhares de pessoas em todo o mundo. É irónico que aquele que talvez seja o maior avanço médico da nossa geração se encontre gratuitamente disponível para qualquer um, desde os mais pobres aos mais ricos. Vá lá, pessoal, entrem em ecomeditação na internet. Eu já me inscrevi, só precisam de se cadastrar, deixar o e-mail e depois têm acesso a sons para meditação, os pontos de EFT. Todos os estados benéficos das ondas cerebrais nos estão acessíveis, bastando-nos tocar nos nossos ecrãs e seguir as instruções simples. Quando fazemos esta escolha, os nossos campos alteram-se e as 810 mil células que os nossos corpos criam a cada segundo envolvem-se em ondas promotoras de saúde que provêm dos nossos próprios cérebros. Joy Dispenza decidiu testar participantes num dos seus workshops avançados. Obtive amostras de saliva de 30 pessoas e, quando os resultados regressaram do laboratório, constatamos que 8 genes eram significativamente regulados durante os 4 dias de meditação. Com uma equipa de investigação, examinei os dados de mais de 100 eletroencefalogramas de outro workshop de Joy. Verificamos que, depois de praticarem durante 4 dias, as pessoas entravam num estado meditativo 18% mais depressa e a proporção de ondas beta produtoras de ansiedade e delta integrativas tinham melhorado 62%. À medida que os cérebros das pessoas eram regulados pelas poderosas práticas meditativas, os seus genes também mudavam. As funções dos 8 genes em que vimos mudanças contam uma história poderosa de mudança fisiológica. Estão envolvidas na neurogênese, o crescimento de novos neurónios em resposta a experiências e aprendizagens novas. Também estão implicadas em proteger o corpo contra as influências que envelhecem as nossas células. O cérebro primitivo afeta o nosso corpo. Num estudo em que 68.222 adultos foram seguidos durante 8 anos, publicado no British Medical Journal, investigadores constataram que até uma ansiedade ligeira produz um risco de 20% maior de morte. Portanto, durante as práticas de relaxamento e meditação, verificamos que os sintomas de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental diminuíam em média 45% ao longo do dia. Quando fizemos o seguimento dos participantes 6 meses depois, os que tinham continuado tinham os níveis mais baixos de stress. Intrigado com os resultados, procurei uma forma de medir alterações no corpo e encontrei-a no cortisol. O cortisol é uma das nossas duas hormonas primárias de stress, sendo a outra a adrenalina, a que também se chama epinefrina. Podemos pensar na adrenalina como a nossa hormona da ação curta de fuga ou luta. Quando estamos estressados, entra em ação imediatamente. Em menos de 3 segundos, acelera-nos o ritmo cardíaco, contrai-nos os vasos sanguíneos e dilata-nos os pulmões. Isso dá ao nosso homem das cavernas o impulso físico necessário para escapar ao perigo. O nosso corpo está feito para prosperar com níveis normais de cortisol sintetizado ao longo da curva suave do ciclo do cortisol. Não está feito para lidar com níveis continuamente altos de cortisol. O cortisol elevado crónico conduz a danos corporais generalizados, incluindo hipertensão, morte de neurónios nos centros da memória do cérebro, hiperglicemia, doença cardíaca, reparação celular diminuída, envelhecimento acelerado, doença de Alzheimer, fadiga, obesidade, diabetes, cicatrização lenta,
reparação óssea reduzida, menos células estaminais, massa muscular reduzida, mais rugas na pele, gordura à volta da cintura e das ancas, osteoporose. Com o passar do tempo, o cortisol elevado perturba o metabolismo celular. Através do pensamento, em particular, pensamento que desencadeia emoções fortes, isso envia sinais através dos caminhos neuronais da negatividade dos nossos cérebros. Causamos uma produção crónica de cortisol ao dirigir a atenção para os fatores ambientais que nos estressam. O pensamento negativo aumenta o cortisol, mesmo quando não há tigres entre a vegetação. Os nossos cérebros brilhantes são capazes de ruminar acerca da coisa má que aconteceu no passado ou na coisa má que poderá acontecer no futuro. Mesmo que nunca tenha acontecido e nunca vá acontecer, podemos, não obstante, concentrar-nos nela, imaginá-la, contemplá-la, vê-la, falar sobre ela e idear cenários catastróficos a seu respeito. O corpo não é capaz de distinguir entre uma ameaça concreta e uma ameaça percepcionada. Não tem forma de saber que a ameaça imaginária que conjuramos nas nossas mentes usando pensamentos negativos não é uma ameaça concreta à nossa sobrevivência. Puramente pelo pensamento, podemos fazer subir os níveis de cortisol e produzir efeitos corrosivos nas nossas células. Portanto, com esta informação, você agora sabe que assistir noticiários, ler notícias negativas, tudo isso produz stress. Portanto, é melhor evitar isso e começar uma prática de relaxamento, de meditação, para alterar as suas ondas cerebrais. Ao alterar as suas ondas cerebrais, você vai alterar o seu cérebro, o seu corpo. Foquem-se no positivo. Espero que tenham gostado do conteúdo que trouxe hoje. Se sim, inscrevam-se no canal, deixem like, comentem, deem a vossa opinião, interajam com o canal. Isso é muito importante e assim vocês também recebem os últimos vídeos do canal. Tudo bom e abraços e até ao próximo vídeo!